retornamos com o nosso Direto de Brasília, o jornalismo levado a sério, hoje recebendo o Dr. Afif Domingos, pré-candidato ou pré do seu partido, que ainda vai definir, mas já é um político experiente, um político tradicional, mas que sempre teve uma marca, a preocupação com imposto único, simples, jovens, pequenas e médias empresas, e o Câmpio estava nos lembrando aqui na conversa de bastidores sobre um assunto fundamental. O doutor Afif, o senhor defende um refinanciamento, um refis para pequenas e microempresas, né? Para elas criarem realmente possibilidade de avançar com empregos, né? Criar mais empregos. Está difícil isso? Não, tem limite para fazer esse refis? Veja, nós conseguimos a duras penas. Por quê? Quando votaram o refis dos grandes, e nós tivemos 11 refis para grandes empresas. Nunca teve refis para micro e pequena empresa. E o que aconteceu? Nós tivemos uma das maiores crises, né, nos últimos 4, 5 anos, e essa empresa, para sobreviver, entre pagar fornecedor, pagar o trabalhador e pagar o imposto, ela deixou de pagar o imposto, exatamente para ela poder continuar viva, né? Não fez isso porque quis, foi a necessidade de sobreviver, e que foi a que menos desempregou, foi o pequeno. Então, quando fizeram o refis para os grandes, falei os pequenos, no pequeno não pode porque já é privilegiado pela legislação do Simples, conversa fiada. Então o Congresso deu uma resposta muito contundente por unanimidade e pela primeira vez nós votamos o refis para micro e pequena empresa porque o presidente Temer foi obrigado a vetar por orientação da Fazenda, que era contra o refis dos pequenos. Tá? Ele mesmo conversou comigo, olha, eles falaram que se eu não vetar, eu vou estar em curso na lei de responsabilidade fiscal. E isso você sabe que já deu um impeachment por conta disso. Então ele falou, eu vou ter que vetar. Falei, o caminho, presidente, é o Congresso derrubar o seu veto. Não coloque isso como uma posição antagônica ao senhor, mas para poder atender ao que o senhor deseja e que não pôde fazê-lo. E foi assim que nós conseguimos aprovar. A sua orientação foi eficiente, né? Olha, foi real, né? A partir da realidade. A gente trabalha com o Congresso. Tudo que nós conseguimos dentro do Congresso, não foi no Executivo. Pelo contrário, a área da Fazenda ela é totalmente contrária ao Simples. Ele fala que o Simples é a maior renúncia fiscal. Mas que renúncia fiscal, coisa nenhuma. O Simples é exatamente a sobrevivência desse universo dentro desse manicômio tributário que nós temos. Bom, muito bem, conseguimos. O prazo é dia 9 de julho, que é o prazo fatal para as empresas poderem renegociar essas dívidas, mas ficaram muitas empresas fora, porque elas foram eliminadas do Simples, porque não tiveram tempo de fazer esse refinanciamento. Então, está sendo aprovado, foi aprovado na Câmara, está no Senado e que deve ser votado no próximo dia, na próxima quarta-feira, né, deverá ser votado, a oportunidade das empresas que saíram do Simples por dívida poder retornar ao Simples agora, porque isso significa emprego e significa renda. Porque para os grandes sempre tem um jeitinho, né? Parece que para os pequenos é que a coisa não anda, não, porque tem... Existe uma má vontade, tem 6 refis para grande, não tinha nenhum para pequeno. Agora os que deixaram 6 não, de pagar... 11. 11. E aí não tem para o pequeno a oportunidade daqueles que, por a razão é óbvia, não puderam pagar, né, ficar de fora de um refis. Mas eu gostaria também de tratar agora de um assunto que é fundamental, que o senhor já tratou em parte, que é a reforma política. Agora, no sistema atual, que eleição nós vamos ter aí, doutor Afif? Bom, primeiro, todos os partidos estão correndo muito para a manutenção do seu quadro político. Tanto é que essa eleição, a gente fala muito de renovação política, nós vamos ter o menor índice de renovação. Por quê? Porque o financiamento de campanha, ele passou a ser feito pelos partidos, com dinheiro público. E esse dinheiro vai ser repartido preferencialmente entre os atuais parlamentares. Portanto, a tendência é a reeleição de um grande número dos mesmos parlamentares, né? Segundo, os partidos não estão olhando muito a eleição majoritária presidencial.
estão preocupados nos arranjos políticos locais, para formar o chapão, porque ainda nesta eleição a coligação proporcional pode existir. Então, eles vão se somar para poder eleger o maior número possível dos deputados. É mais do mesmo. Mais do mesmo. E a eleição nacional, eles estão deixando mais ou menos solta. Por quê? Porque a eleição nacional não obedece lógica com a eleição local. A eleição nacional vai ser uma decisão do cidadão diretamente, ele não quer intermediário. Ah, vota no tal fulano. Não, é ele que vai querer votar. E vai decidir isso na última semana. Então, essa eleição é uma caixa de surpresas. E, com certeza, o mais do mesmo, aquilo que se falava da velha polarização entre PT e PSDB, caiu. Portanto, essa eleição, nós estamos entrando num quadro absolutamente aberto. Apesar de 45 dias só de campanha, elas serão bastante intensas e montados numa grande crise. Olha, gente... E um fundo, nós estamos falando de um fundo de em torno de 1 bilhão e 700 milhões. Sim. E eu vou dizer a vocês, me assustou muito o aspecto dos caminhoneiros, porque eles receberam um apoio quase unânime da nação, que foi a mais prejudicada. E que continua sendo prejudicado. Continua sendo prejudicado. E assim mesmo, isso é um ambiente de raiva, um ambiente de revolta. A Copa do Mundo está amenizando um pouco isso. Mas depois que a Copa Mas acabar, o problema continua. Claro. A área agrícola, por exemplo, está com problema de produção para escoar e a situação, a produção. A situação de raiva pode nos levar a tudo. Foi por um triz que nós não tivemos uma ruptura institucional com o negócio da greve caminhoneira. Nós temos que prestar muita atenção nisso. A população está com raiva, está com ódio, acredita isso ao sistema político, e sistema político para eles é o pacto da eleição presidencial, porque o negócio de deputado lá é uma coisa local que sempre faz, o cara pede, ele está lá na esquina e tal, mas a eleição nacional é uma decisão pessoal de cada eleitor. Por isso nós vamos ter grandes emoções. Eu acho que o judiciário ajudou a perder um pouco a credibilidade também. Eu acho que o judiciário está perdendo a credibilidade por causa da televisão. O primeiro ato era conversar com a turma, acaba com essa televisão no ato do Supremo. Nos Estados Unidos você tem divergência entre os juízes, mas ninguém fica sabendo. Aí tem a decisão. Se a decisão é por maioria, é unânime. Não tem para, eu votei assim, não. Você tem que ter um judiciário preservado. Segundo... E está muito politizado, né? O Supremo virou delegacia de polícia, que não é a característica dele. E polícia não prende polícia, né? Porque senão a polícia iria prender muita gente que está ali no Supremo. Não, mas o Supremo, veja, o Supremo, ele é um tribunal constitucional. Que está deixando, né? Ele está sendo exposto. Por conta do quê? Por conta dessa malfadada fórum privilegiado, esse malfadado fórum privilegiado. Aí virou um tribunal penal, né? Penal, que não é a característica dele. Então nós estamos expondo, apesar de nós termos fragilidades nas indicações, mas é um tribunal que ele tem que ser preservado como Supremo, para ter equilíbrio. E quem é que nos preserva do Supremo, principalmente essa segunda turma? Olha, eu acredito que se nós devolvemos ao Supremo o seu papel de Tribunal Constitucional e acabar com essa tal de TV Justiça, onde cada voto que podia ser dado em 10 minutos leva hora e meia para ser dado, né? Então, essa exploração da vaidade das pessoas é fatal para o problema do judiciário, porque joga na boca do povo. E o judiciário ele tinha que ser muito mais preservado para a sua posição original. Agora, essa mudança leva um pouco mais de tempo, né? Olha, eu acredito que a primeira grande mudança é do sistema político. Quer dizer, é o problema da eleição da representação parlamentar. Eu sou a favor do voto distrital puro, que a eleição é num distrito, por maioria absoluta,
Ou seja, vai ter que ter 2 turnos. Eu posso ter 10 candidatos do distrito. Aí vai para o segundo turno os mais votados para ter 51%. Então, ele é o representante. E com o recall. Você sabe o que é o recall? Quem elegeu caça. Ele pode ser caçado. E tem uma coisa peculiar a respeito disso que o senhor está falando, porque a cidade de São Paulo não elegeu um deputado federal. Porque você tem... ninguém é de ninguém. Né? E ninguém está vinculado a ninguém. O município passa a ser muito importante. Você me lembrou agora uma outra questão, a federalização dos impostos. Muito bem. A consequência dessa reforma política é a reforma federativa. Né? Então, eu tenho um princípio que eu defendo desde a campanha de 89, que é o princípio da subsidiariedade dos poderes. Esse palavrão, o que quer dizer? Primeiro, tudo que o município puder fazer melhor, que Estado e União não façam. Tudo que o Estado puder fazer melhor, que nem o município e nem a União o façam. Tudo que a União puder fazer melhor, que nem Estado e nem município o façam. E tudo que o cidadão e a sociedade organizada puderem fazer melhor, que nenhum dos 3 faça e, pelo amor de Deus, não atrapalhe quem faça. Hoje nós temos um Estado que atrapalha a capacidade produtiva do cidadão. Então solta esse cidadão para produzir e nós vamos ter um Estado voltado para as suas funções que o povo quer. Quando se fala de Estado mínimo, o povo não quer Estado mínimo, ele quer Estado forte. Mas em quê? Educação, serviços saúde, essenciais, que é a garantia dos direitos do cidadão e a garantia da igualdade de oportunidade. Ele quer o Estado na justiça e o Estado na segurança. Um Estado social e menos ligado ao dinheiro, né? Ao business. Ao business. Na verdade, Exatamente. é o seguinte, o dinheiro do imposto tem que retornar para a necessidade do cidadão. Então eu quero ter uma educação de alto nível, uma educação municipalizada dentro até o ensino médio, né? Esse ensino médio ser fortemente voltado ao ensino técnico, que é o ensino que dá emprego. Né? E essa é a visão concentrada. Nós temos aí o ensino universitário, que esse pode ser da União dentro dessa divisão e desses fatores. E nós temos que ter, antes de mais nada, o aspecto da saúde. A saúde, gente, o SUS, ele tem que ser universal mesmo. E ele tem que estar lá no município e na região. Você tem que ter os hospitais de especialidade na região e o hospital ou atendimento no município. A ideia do SUS é muito boa, mas mal praticada. Né? Porque o dinheiro não chega. Ficar tudo centralizado aqui em Brasília não vai acontecer. Agora, como é que a Fife Domingos vai se habilitar a ser o candidato do seu partido, o PSD, que estava titubeando, mas parece que agora vai ter candidatura própria? É o nosso assunto para o próximo bloco, que vai ficar um pouquinho mais curto só, mas nós já voltamos.